Amém. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Hoje nós começamos a série de mensagens mais importantes da história da nossa igreja. Porque a sua resposta a essa série de mensagens vai ditar se nós vamos ajustar ou não o pastoreio de quando entrarmos na nossa igreja. O tema da série de mensagens eu digo sim. E especificamente hoje é: você está pronto para dizer sim? Essa é a pergunta. Será que nós estamos preparados para dizer sim? Nós precisamos perguntar para a gente. E o que é estar preparado para dizer sim? Porque, gente, o sim não é uma opção. O sim é uma ordenança. Não confundam. Mateus capítulo 28 fala sobre isso. Jesus, antes de ir para o céu, ele juntou os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, e falou assim: vocês agora vão por todo mundo, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão batizar o povo que disser sim para Jesus, e vocês vão discipular esse povo para enviar, vocês vão ensinar esse povo a guardar mandamentos. Tem gente que acha que o fato de dizer sim para Jesus, ele está simplesmente sendo chamado. Eu fui chamado. Não, todos somos chamados. Todos fomos vocacionados. Bom, será que você está preparado para o seu sim? Essa é a pergunta. E o que é estar preparado para o seu sim? Eu quero aplicar alguns testes na gente hoje. E esses testes não sou eu que vou aplicar. Esses testes foi o próprio Jesus que aplicou. E eu quero, nessa série de mensagens, recortar alguns sims. E a partir daí tirar algumas aplicações para saber se a gente de verdade tem condição de dizer sim e o que de fato é dizer sim. Natan, se você quiser colocar a musiquinha por trás, me ajuda eu com o TDAH aqui, senão eu desconecto fácil. E a gente vai começar hoje com a história de Pedro, com o sim do Pedro. Qual foi o sim do Pedro e quais foram os testes que Jesus aplicou para que Pedro dissesse sim? Lucas 5, capítulo 5, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Lago de Genezaré é mais conhecido como Mar da Galileia, que não é um mar, é uma lagoazona. É água doce. A paisagem é diferente também, é bem diferente. E a gente vai falar sobre isso. Na verdade, esse marzão é formado porque está nos pés do Monte Hermon. Monte Hermon, você chega lá e é gelo. E quando aquele gelo derrete, aquela água que é derretida a partir dali, ela vai em alguns afluentes e chega nessa represa grande que eles chamaram de Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. É água doce, gente, é água doce. Um lugar ali de agricultura fácil, de muitos peixes. Um celeiro cheio, a gente está falando sobre isso. E Jesus fez daquele lugar a sua base missionária. Jesus não era, apesar de ter nascido em Belém, na Judéia, ele era, na verdade, Galileu. Foi chamado assim, Galileu, Jesus, vocês conhecem na música do Fernandinho. Então, Jesus era Galileu, era gente do norte, era gente simples. Existia um contraste em Israel, o contraste do, tipo assim, quem que era o cara que morava na Judéia? Era a galera do Leblon. E quem era a galera que morava na Galileia? É onde você mora. Exatamente ali. E que bom saber que nos conforta que Jesus era nosso. Bom, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Agora preste atenção, o que pertencia a Simão. Esse é o Pedro, que Jesus depois disse que era Pedro. Aqui é o primeiro milagre de Jesus, os 35 que ele fez. Quer dizer, que foi relatado, ele fez muito mais. Esse é o primeiro milagre. Esse milagre foi feito com um objetivo específico de convocar Pedro e alguns para serem discípulos. Jesus chegou, trouxe a multidão para a praia e zoou totalmente com o trabalho de Pedro. E Jesus escolheu um barco especificamente para entrar, o do tal do Pedro. Aqui começa um teste. Ele poderia entrar em qualquer barco,
Mas ele entrou no barco de Pedro. Simão não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Simão. E ele tinha algo para ele. E o texto continua. E Jesus pediu para Simão que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, Simão. De agora em diante, você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixa eu botar aqui o relógio para não perder. Gente, esse é o início do ministério de Jesus. Esse é o primeiro ato do ministério de Jesus. Essa é a primeira ministração pública de Jesus. Aqui tudo começou. Aqui começou uma história que mudaria a nossa história 2000 anos depois. Qual foi o primeiro ato de Jesus? O primeiro ato de Jesus, o seu ministério, foi, lógico, se reservar e buscar ao Pai em oração. Mateus capítulo 4. E lá no deserto ele destronou Satanás e disse que só quem seria Deus nesse ministério era o próprio Deus e não qualquer tipo de proposta que Satanás faria. Buscou o Senhor, se encheu do Espírito Santo, mas a partir dali ele começou a tomar algumas ações. A segunda ação foi: eu preciso de um time. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande, como foi falado aqui hoje no Atitude News. Ninguém faz nada grande sozinho. Você pode ser o melhor cara, você pode ser o mais carismático, você pode ter os melhores talentos. Você não consegue ir longe se não tiver pessoas. Jesus estava na Galileia, pregando para uma multidão, e estava numa praia. A gente imagina a praia tipo assim, Copacabana, aquela areia bem branquinha, Leblon. A melhor das imagens, o maior paraíso, a gente pensa assim, o quê? Praia da Bica. Aí sim. Não é essa praia. A praia da Galileia, ela é feita a formação são de rochas mais escuras, porque foi feito de erupção vulcânica. E a faixa de areia não é tão grande assim. É uma faixa pequena, diferente das nossas praias aqui que tem faixas muito grandes. E Jesus está pregando para uma multidão. Ele estava provavelmente em algum tipo de vilarejo ali. Jesus já atraía a multidão. Ele não tinha discípulos. Ele estava sozinho ainda no seu ministério. E ele foi trazendo a multidão para a praia, provavelmente para dar mais espaço para o povo. Agora aqui existe um contrassenso, porque Jesus entrou no terreno dos caras, pô. Jesus entrou no terreno dos pescadores. E o dia não era bom. Eles não tinham pegado nada. A noite inteira. Os caras estavam arrumando rede, trabalhando para literalmente não ter nada. Eles estavam trabalhando em vão. E Jesus faz o pior. Ele traz uma multidão para esse terreno de trabalho que o negócio não estava bom. E Jesus ainda piora o negócio. Ele pega um barco que já tinha vindo já tinham guardado o barco. Ele sobe no barco. Folgado. Jesus sobe no barco. Faz do barco o seu palanque. E uma multidão o cercava. Ele pede para Pedro: bota o barco na água de novo. Ele se afasta para ter mais eco da sua voz, para todo mundo conseguir escutar. E Pedro e os pescadores estavam ali, arrumando
as suas redes depois de uma noite frustrada, talvez uma das piores noites de pescaria, porque diz o texto que não, a pior, não tinham pegado nada. Pô. Aí eu fico imaginando que antigamente se pegava o que se comia, porque assim, a capacidade de conservação era muito pequena, porque não tinha geladeira, se conservava, existiam algumas técnicas, mas não passava muito tempo, então os caras estavam pensando assim, cara, eu não vou levar comida para casa, talvez eu não vou ter o que comer. A dívida que eu pensei que eu teria como pagar, eu não vou ter como pagar. Você imagina como estava a cabeça daqueles caras. E sabe, eles estavam exaustos, porque eles tinham trabalhado em vão. Eles tentaram de tudo quanto é jeito e nada pegaram. Talvez alguns deles estavam passando por perrengue mesmo. E é exatamente nesse cenário terrível, horrível, que Jesus chega e ainda trouxe uma multidão com ele. Uma multidão estava lá. E Jesus coloca o povo na praia deles, para atrapalhar o trabalho deles. Chega aquela multidão e mexe com tudo, porque multidão não chega em silêncio, chega fazendo barulho, chega pisando na gente que os caras estavam arrumando, chega atrapalhando a comunicação dos caras, fazendo bagunça de verdade. Agora imagina, eles estavam irritados. Você imagina, cara, Pedro já era um filho desencapado do caramba. Pedro não devia estar feliz. Os caras queriam voar no pescoço de alguém. Pô, cara, eu estou trabalhando no meu trabalho pior que da minha história. Vem esse povo, ainda piora a situação. Ah, só me faltava essa. Eles estavam irritados. Um monte de gente atrapalhando. E a coisa ainda ficou pior. Porque o folgado Jesus, ele falou assim, eu preciso melhorar a minha comunicação com esse povo. E escolheu o barco do Simão. O esquentadinho do Simão. Subiu no barco do esquentadinho do Simão e ainda foi forgado para dizer assim, tá legal ou não? Simão, é você o dono do barco? Você pode voltar com o barco para a água, porque eu quero melhorar aqui minha voz? Ó. Imagina Pedro. Retrabalho. Os caras já tinham guardado o barco. O negócio não estava legal não, sabe? Jesus prega. E depois de pregar, Jesus vira para Pedro e aqueles pescadores que estavam ali e fala assim, agora volta para o mar. Está vendo aquele lugar ali, mar fundo? Vocês não foram lá. Pô, é o carpinteiro falando para o pescador. Tem uma coisa errada. É como é que é? É o poste mijando no cachorro, né? Tem uma coisa errada. Joga a rede lá. E os caras foram. Jogaram, e vocês conhecem a história. Pedro obedece e pega muitos peixes. O final da história vocês conhecem, daqui a pouco eu vou falar. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Jesus aqui, ele está formando um time. E para formar qualquer time, ele precisa ter testes, que geram credenciais para pessoas que vão poder dizer sim, para fazer parte do time de Jesus. E aqui eu preciso te perguntar algo. Você faz parte do time? Ou é só uma multidão que quer escutar Jesus? Você é parte desse time? Ou você é literalmente alguém que está aqui para ser curado? Alguém que está aqui para receber alguma coisa que Deus pode te dar em troca? Para melhorar a sua vida? Ou você é parte do time? Porque quem faz parte do time abraça o projeto. E qual é o projeto? O projeto é salvar o mundo. Esse é o projeto. Não fui eu que disse, é o próprio mestre que nos falou. É salvar o mundo. Você faz parte desse time? Em que nível, em que medida você está comprometida com esse projeto, que é o projeto central de Jesus? Sabe, eu preciso falar que eu creio que da mesma forma Jesus está aqui, e assim como ele sempre faz, Jesus está chamando todos nós para uma posição mais perto, para fazer parte do seu time. Ah, como eu estou ansioso para pregar o que eu tenho para falar para vocês hoje. Porque a sua resposta vai dizer de fato o que Deus vai fazer na Ilha do Governador. Ei, esse é o grande convite de qualquer cristão. Todo cristão nasceu para dizer sim. Não é um convite, é uma convocação. Mas Jesus coloca algumas condições. Jesus, assim como fez com Pedro, faz com a gente testes.
Eu queria saber hoje nós estamos diante de um grande teste aqui. Aí você fala assim, não, já não bastava o Enem, mais um teste. Esse teste é para a gente saber, vem cá, será que nós estamos aprovados? Será que Jesus está chegando na nossa praia e a gente está tirando 10 com o que tem que fazer? Vamos ao teste. Primeiro teste, teste número 1. Jesus vem com aquela multidão. Pedro cansado de uma noite. Não foi só Pedro que Jesus estava testando, mas eu quero focar no teste de Jesus com Pedro. Pedro cansado de uma noite, pescava e não pegou nada e estava ajustando as redes, numa noite frustrado, na pior noite da história do teu trabalho. Pedro está irritado, e as pessoas chegam na praia dele, e as pessoas pisam na rede dele, e eles não pegaram nada, estão sem sustento, e aí um folgado, chamado Jesus, pede para empurrar o seu barco de novo para dentro do mar. Jesus podia fazer isso sozinho, mas ele não fez, ele pediu para Pedro. E aqui é o primeiro teste, o teste meu e o teste de Pedro e o teste seu. O primeiro teste, a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus está sempre procurando pessoas que tenham disposição para servir. Independente do momento, se é no pior dia da história, se é no melhor dia da história, a primeira coisa que Pedro revelou no seu pior dia é: ainda que seja o meu pior dia, eu estou disposto a servir Jesus, eu estou disposto a fazer força por Ele, eu estou disposto a trabalhar por Ele. A pergunta de Jesus para Pedro é: você pode me ajudar? A pergunta de Jesus é: você é alguém disposto? Meu querido, essa pergunta de Jesus para Pedro definiu a história de um pescador no anonimato para ser o terceiro homem mais influente da história. Você pode me ajudar? Isso definiu o futuro de Pedro. A resposta de Pedro para uma simples tarefa definiria o seu futuro para sempre. Se Pedro tivesse dito não ali, isso definiria o seu futuro para sempre. Provavelmente ele nunca teria sido o grande apóstolo Pedro. E sabe o que Pedro fez? Ele prontamente ajudou Jesus. Jesus chega para Pedro e fala: você me ajudaria? Ele falou: sim, Senhor. Claro, Jesus. Mas mesmo que você esteja no seu pior dia, Pedro, mesmo que você não tenha pegado nada, mesmo que você volte para casa sem sustento, você poderia me ajudar? Claro, Jesus. Claro, Jesus. Todo o relacionamento de Jesus com Pedro começou com essa pergunta: você pode me ajudar? Você pode me ajudar? E assim também começa o nosso relacionamento com Cristo. Jesus nos transforma para em seguida dizer: e aí? Você pode me ajudar? Engraçado que a nossa ajuda em relação a Jesus faz mais bem para a gente do que o próprio mestre. Porque o próprio texto bíblico diz que se a gente não clamasse, o quê? As pedras clamariam, ou seja, é privilégio nosso fazer parte do que Deus está fazendo, senão ele dá um jeito dele. Sabe? Essa é a pergunta, sabe? Você pode me ajudar? Claro, Jesus. Mesmo que seja o seu pior dia, você pode me ajudar? Claro, Jesus. E essa resposta a Jesus vai definir a nossa vida. Claro, Jesus. Conta comigo. Eu sou servo. Todo o seu futuro no reino de Deus está definido por essa resposta. Essa igreja está o tempo inteiro falando assim, dessa mesma pergunta. Você pode me ajudar? Fazendo a mesma pergunta de Jesus. Você pode me ajudar? Gente, o que nós estamos edificando, queridos, o que nós estamos edificando, eu vou falar para vocês. Nós estamos edificando uma igreja, cumprindo o I de Jesus. E edificar a igreja é obedecer a Jesus, é dizer sim a isso, e é estar no centro da vontade de Deus. A igreja não será edificada por gente preguiçosa, gente. Por gente que cruza os braços e simplesmente espera o outro para fazer: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Igreja não é edificada por gente que fica na internet ou que simplesmente vem ao culto. Ei, ser igreja não é assistir culto.
Ser igreja é comunidade pericorética. Gostou dessa palavra? Ou seja, que se cruza literalmente um com o outro. É comunidade de relacionamento, que todo mundo vai para o mesmo lugar em concordância e o nome de Jesus é glorificado. É o sim. Dizer sim, isso é estar no centro da vontade de Deus. Não tem jeito. O sim nos tira do conforto. O sim faz a gente mudar a nossa agenda. O sim mexe no nosso bolso. O sim nos tira do lugar, nos faz as pessoas mais felizes do mundo também. Não tem jeito. O centro da vontade de Deus é abundante alegria. E gente que diz sim, com o poder do Espírito Santo, são imparáveis. Fazem coisas incríveis para a honra e glória do Senhor. Por isso nós temos expectativa sim que essa igreja cresça. Daí você fala assim, mas por que essa igreja tem que crescer? Isso tem a ver com o número? Não, é para que a instituição cresça? Não, é para que o reino de Deus cresça. É para que a gente tenha uma igreja maior? Não, é para que o céu seja povoado e o inferno esvazie. O primeiro teste, o teste número 1, se nós podemos fazer parte do time de Jesus, é disponibilidade para servir, mesmo que seja o seu pior dia, que foi o que aconteceu com Pedro. Teste número 2, depois que Jesus termina de pregar, Jesus vira para os pescadores e para Pedro e falou assim, agora eu vou mostrar para vocês um negócio. Vão ali para o fundo e joga a rede para o outro lado. Esse teste é muito interessante, sabe? Que talvez muita gente fica reprovada nesse teste aqui. Muita gente. Porque tem tanta gente boa aqui, gente. Mas tem tanta gente boa aqui que não pode servi-lo porque fica reprovado nesse teste. Não entra para o time de Jesus simplesmente por uma razão. Não consegue dar esse passo. Se o primeiro teste é o serviço, o segundo teste de Jesus é o teste da obediência. Sabe, Jesus pensou, ele já está bacana servindo. Ele já deu ok para o serviço, gostei. Agora Jesus quer saber, será que ele consegue seguir instruções? Será que ele consegue andar em comunidade para fazer algo em comum? Porque Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem jeito, gente. Se a gente vai fazer algo que não seja com a gente, sozinho, se é com o outro, a gente tem que sentar e conversar. E a gente tem que acordar. Não de acordar de... Acordar, como é que eu falo? Não é despertar, não acordar de despertar, mas entrar em acordo, dizer, nós vamos para cá. Não tem jeito. Se a gente de alguma forma não organizar em termos de ordem, nós não vamos para lugar nenhum. E essa história especificamente relata uma coisa muito maior. Porque aqui a gente está falando do diálogo de um carpinteiro com um pescador profissional. Então obedecer não era fácil para Pedro. Joga a rede do outro lado, Pedro. Vai para o fundo e joga a rede. Cara, eu conheço isso aqui com a palma da minha mão. Não tem peixe. Esquece. Mas você pode dar um voto de credibilidade para mim? Tá bom. Sob a sua palavra. Pedro tirou. Não é comigo. Eu lanço minha rede. Meu querido, se a gente não conseguir entrar em acordo, se a gente não obedecer, a gente não vai conseguir prosseguir em direção ao sim. Você consegue seguir ordens? Você consegue seguir instruções? Tem muita gente que nunca vai ser usada na obra do Senhor porque não sabe receber instruções. Resiste liderança.
resiste a trabalhar em grupo. O líder não presta, o pastor não presta, tem algo dentro dele dizendo assim sempre: eu não vou obedecer, eu não vou obedecer, eu não vou obedecer. E aí ninguém suporta trabalhar com ele. Ele está sempre sendo um opositor ao grupo, a uma liderança. Veja bem, existem dois lados dessa mesma moeda: o antagonista, o cara que fala assim, eu não vou me submeter a absolutamente nada. E existe o outro lado também, que é o cara que alimentou o antagonista, que é esse cara que usa de uma liderança abusiva. Vocês sabem que eu combato isso aqui direto. Eu não estou falando desse tipo de liderança. Tanto um lado quanto o outro são perigosos. Eu estou falando especificamente de Amós 3:3. Vamos entrar em acordo, vamos ir em direção ao lugar, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos parar de se degladiar e vamos em direção ao alvo, que é fazer Cristo conhecido. Exatamente isso. E aí Pedro chegou para Jesus e falou assim: mestre, não tem peixe, não vai dar. Olha só, o que Jesus faz? Jesus deu voz a Pedro. Não foi uma ordenança sem um diálogo. Vocês percebem? Jesus, não importa de você argumentar, mas ele não aceita que você bote um ponto final. É isso. Sabe, olha o que Pedro fez: não tem peixe hoje, mas sobre a sua palavra, a sua autoridade, eu vou jogar a rede. Isso acontece muitas vezes quando nós recebemos algo de Deus. A gente sabe que não vai dar certo aos nossos olhos. Quantas vezes Deus fala uns negócios loucos pra gente, é ou não é? A gente sabe que não vai dar certo aos nossos olhos, mas sabe o que Deus espera da gente? Por que não crê em Cristo? Por que não crê na palavra dele? Mesmo que não faça sentido, ele está falando, e o que ele está falando eu não gosto, eu não concordo, aparentemente não me faz bem, eu vou morrer de cansaço, mas porque ele está falando, eu vou obedecer. Sabe, você até pode pensar contra, argumentar contra, mas as suas ações de obediência a Cristo vão determinar o seu futuro. Foi o que aconteceu com Pedro. Coloque sua vida nas mãos de Deus, e quando Ele mandar obedecer, obedeça. Entregue, a responsabilidade é dele. Coloque a sua vida na mão de Deus, seu casamento, suas finanças, seu ministério, a responsabilidade é dele. É Ele quem está chamando, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É Ele, a responsabilidade é dele. Qual é o segundo teste? Se o primeiro é sobre disponibilidade de servir, o segundo teste é de disponibilidade de obedecer, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis. E aí, como é que você está? Qual é a nota que você se dá até agora? É 10? É 6? A média é 5. Mas não acabou ainda. O teste 3 de Jesus para a gente, se nós formos fazer parte do time dele, ainda continua e vai ficando cada vez mais emocionante. Pedro entra no mar e obedece a Jesus sem acreditar e joga a rede. E quando ele joga a rede pesa, fica pesada. Muito peixe. Eles não conseguem puxar, é muito peixe. Eles fazem sinal para um outro barco, que não sei por que não obedeceram a Jesus. Um barco foi para um canto, outro foi para o outro. Vem me ajudar, chamou outro barco. Aí Jesus foi tão perfeito que Jesus trouxe a multidão para a praia, ou seja, ele trouxe o consumidor para Pedro. Então, quando Jesus trouxe para a praia o consumidor, Jesus falou assim: agora o cara só precisa de peixe. Jesus fez um milagre e falou assim: agora eu te dei tudo, Pedro. Eu te dei peixe e te dei alguém para comprar o peixe. Do pior dia da história de Pedro no trabalho, se transformou no melhor dia. Ele ia ficar com um bom dinheiro. E era muito legal, porque o ingrediente era um ingrediente, assim, era um milagre acontecendo. Quem que não queria comprar um peixe pescado por Jesus? Pedro estava por cima, ele se transformou no maior empresário do ramo de pesca daquela região depois disso. Voltando com um barco, tudo cheio de peixe, e a galera assim, celebrando Jesus, celebrando Pedro. E aqui acontece uma cena linda. O barco chegou na beira, Pedro se joga e vai em direção a Jesus. Pedro tinha a grana, Pedro falou: estou feito. E o que Pedro faz? Pedro pula da água,
vai a Jesus e disse assim: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro, então, opa, ajoelhou. Não é ter que rezar, né? Ajoelhou para um judeu. É dizer assim: você é Deus. Pedro estava reconhecendo quem Deus era. Deus era o Filho ali encarnado. Jesus era Deus. Pedro entendeu que ele não estava diante de uma situação normal. Pedro se ajoelha, reconhece Jesus como Deus. Pedro reconhece o poder de Deus. Pedro reconhece a glória de Deus manifesta em Jesus. E quando ele ajoelha para Jesus, a multidão está vendo e ele está dizendo assim: não fui eu. Quando ele se ajoelha, vocês estão vendo esse monte de peixe? A glória não é minha, a glória é dele. Foi Jesus que trouxe os peixes para a rede, a glória é dele, não fui eu. E esse é o terceiro teste. E esse teste Pedro passa. Jesus está procurando pessoas que queiram dar a glória para ele de tudo que fizerem. Sabe, o teste é: quem receberá a glória do seu trabalho? Muitos de nós queremos servir? Sim. Muitos de nós queremos dizer sim, sim. Desde que a gente receba tapinha nas costas depois. Desde que a gente tenha um bom salário. Desde que a gente ganhe muitos likes. Desde que a gente poste lá depois, o pessoal fala: caramba, tu é fera pra caramba. Faz biquinho e fala assim: glória a Deus. O projeto é meu. Glória a Deus. Sabe? E se você abre uma célula e você começa e fala assim depois de um ano: poxa, o pastor nunca veio visitar a minha célula, não valoriza o meu ministério. Aí você lidera um curso de casados para sempre e fala assim: poxa, Raquel e Carlos, que são os líderes de Ministério da Família, nunca vieram aqui e me deram parabéns. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Quem tem que aparecer é o Senhor. O único lugar de destaque que teremos é de joelhos, com as mãos levantadas, dizendo: toda honra e glória sejam dados ao Cordeiro de Deus que está vivo. Cristo é o centro, Ele é tudo. Ele deu ordem para jogarmos as redes, jogaremos. Ele deu ordem para multiplicarmos células, multiplicaremos. Ele deu ordem para cuidarmos do seu rebanho, nós cuidaremos. A glória é de Deus, a glória é de Deus. Nós estamos aqui para dar toda a honra, toda a glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor, glória a Ti. Eu já vou chamar o pessoal para aqui para frente, o pessoal do Ministério de Louvor. Se temos que ser servos, se temos que obedecer ao Senhor, temos que saber que nós somos lavadores de pés e quem tem que aparecer é o Senhor, não somos nós. Mas o quarto teste aí começa a ficar mais bonito. Eu gosto dessa história. Quero que vocês acompanhem de forma mental, figurativa. Tentem imaginar, sabe? Pedro chega na praia, os compradores já estão lá. E o povo está empolvoroso assim, feliz da vida. E Pedro começa a vender os peixes. E vende um, e vende outro, e o povo maravilhoso. E Jesus celebrando com Pedro. Jesus está lá celebrando. E aí eu imagino a cena, Pedro assim, ó, sentado assim, distribuindo. Daqui a pouco Jesus toca assim no ombro de Pedro. Aí Pedro faz assim, Jesus fala assim: você está feliz, cara? Aí Pedro fala assim: eu estou feliz. Que pescaria, hein? Falou: é verdade. E se eu te falar que eu tenho algo melhor para você? E se eu te falar que tem alguma coisa muito mais excelente para você? Olha que coisa incrível isso aqui. E se eu falar que esse prazer que você está sentindo do sucesso, do dinheiro, é fichinha perto do que eu tenho para você? E se eu te disser que eu tenho algo para você fazer, um propósito para você cumprir na vida, que é infinitamente melhor do que você está vivendo agora? Pedro, eu tenho uma proposta para você. Sabe, eu fiz você mesmo, eu fiz você de verdade. Não é para pescar peixe, é para pescar gente. Eu não te fiz de verdade para ganhar um sustento com alguma coisa ali, e pagar boleto, e estar feliz, e empregar pessoas. Isso tudo é muito legal. Você pode ganhar bastante peixe, mas tem algo maior, Pedro. Algo mais excelente que isso.
O quarto teste, gente, é o teste da visão maior. Jesus sempre pega a gente por uma pesca maravilhosa, mas mostra que depois da pesca tem algo muito maior. E se eu te disser que eu tenho coisa maior para você, cara? E aí a visão abre, sabe? Mas se você não passa pelo teste de servir, de ajudar, se você não passa pelo teste de obedecer e de entender que a glória é toda para Ele, não é para você, como que você quer se submeter a uma visão maior que Deus está pronto para te dar? Não tem como. Não tem como, sabe? Deus falou conosco, vocês vão ganhar o mundo, isso aí é promessa de Deus. Ele falou para a gente, vocês vão ser pescadores de homem. É uma visão muito maior do que simplesmente pagar boleto e viver e depois morrer. É muito maior que isso, é muito maior que isso. É marcar geração, sabe? É marcar geração. Deus se alegra, óbvio, com nossos barcos cheios. Ele se alegra com os peixes que chegam. Inclusive foi Ele que colocou lá. Mas isso não é tudo. Deus tem uma visão maior para você. O maior negócio da sua existência são vidas se rendendo a Ele através de você. Essa é a grande missão de todo cristão. A visão maior que nós temos é vermos vidas se rendendo a Cristo e povoando o céu. Isso é lindo, gente. A vida muda de significado. Sabe por quê? Porque a vida ela não termina quando conquista. Porque a conquista é eterna. Se você acha que a sua conquista é ser um bom empresário, você pode até ser, mas quando você chegar lá, você vai ver, cara, isso não é o suficiente. Porque existe dentro de nós um anseio pela eternidade. Enquanto não vivemos pelo que é eterno, seremos vazios. Pode lutar, quer ganhar dinheiro? Vai. E é importante que seja. Mas você vai chegar lá e vai fazer como o Eclesiastes. Não tem contentamento nisso. Não tenho prazer nisso. Se você entender que Deus tem algo maior para você, o maior negócio da sua existência é alinhar com o ID do Senhor. Diz o Senhor, no centro da minha vontade, a abundância de alegria. Deixa eu falar para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais. Hoje o culto vai acabar com uma estratégia. Eu quero fazer uma estratégia. Eu estou com muita vontade de falar. Nós estamos num momento histórico na nossa igreja. Nós vamos ter uma oportunidade muito grande. Onde eu poderia pensar que o que começou lá em casa, comigo e com a Priscila, hoje teria aqui uma faixa de 1000 pessoas. Quando nós entrarmos no nosso culto, quando entrarmos no nosso lugar, esse número, de acordo com as estatísticas, vão dobrar. E aí eu me preocupo. Por quê? Porque hoje nós temos na média de 100 células na nossa igreja. Um pouquinho mais depois que as multiplicações que já temos para multiplicar já acontecerem. Mas nós vamos ter 2.000 pessoas. E aí eu escuto novamente Jesus falando: quem virei? Quem há de ir por nós? Vocês não percebem o momento que nós estamos vivendo? Vocês não percebem o momento histórico que nós estamos vivendo? O problema não são celeiros cheios. O problema é a gente para cuidar dos frutos do evangelho que chegam. Visão maior, gente, é o que transcende a nossa existência. É o que Deus hoje aqui, gente, eu orei tanto para falar isso para vocês. Eu preciso continuar, que senão o tempo não vai dar. Porque ainda tem o último passo. Depois eu vou explicar, porque a gente vai... O que eu quero hoje propor para vocês é motivá-los a dizer sim. E a partir daí eu quero trazer uma estratégia para o nosso sim. E nós pensamos nisso. Nós oramos por isso, nós jejuamos por isso. A equipe, nós nos organizamos para isso. Por isso que é tão importante o que eu estou falando aqui hoje. Você passa no teste da visão maior? Você passa? Mas aí vem o último teste. E aí eu preciso de você. Sabe, o último teste. Jesus está vibrando com eles. Vibrando. Mas imediatamente ele fala para Pedro assim: hoje eu quero te chamar para pescar, não é mais peixe. Eu quero te chamar para pescar homens. Você viu o que eu fiz com você, Pedro? Então, eu quero te usar para ganhar a sua família. É muito mais que um peixe. Ganhar as pessoas que estão ao seu redor, todo mundo que te cerca, os seus amigos. Eu farei você pescador de gente. Você vai mudar a história. E
Pedro tá... Eu gosto disso aqui, gente. Pense nesse índice de dramaticidade. The Chosen agora, sabe? Pedro está aqui felizão distribuindo os peixes. E aqui, o próprio Jesus deu os peixes para ele. Distribuindo e falando: cara, fiz a minha história agora aqui, tô famoso no condado, vou vender peixe para sempre. Mudou minha história esse negócio. E tá distribuindo. Jesus vem, bate assim no Pedro assim. Pedro olha para cima e falou: tu tá gostando? Jesus falou, ele falou: cara, tá incrível. Ele falou assim: e se eu te falar que tem algo muito maior? Hoje eu quero te chamar para ser pescador de homens. Daí, sabe o que ele faz depois dali? Não faz mais nada. Jesus não faz mais nada. Ele sai andando. Agora eu quero que vocês pensem nesse caminho de Jesus, virando as costas para Pedro e sumindo no horizonte de Pedro. Enquanto Pedro está aqui, ele está andando e falando: minha vida mudou. E ele olhando para cá, e Jesus fugindo do campo de visão. E dentro do coração de Pedro é assim: cara, isso aqui está muito bom, mas ele me fez um convite. Isso aqui está muito bom. Daqui a pouco ele fala: eu fico aqui, pego os peixes, pego o dinheiro. O que eu faço? Eu vou com Jesus, e Jesus sumindo, a oportunidade indo embora, e ele aqui. Daqui a pouco ele chegou, levantou e falou assim: ei, faz o seguinte, pega os peixes que vendeu aqui, fala para minha esposa que daqui a pouco eu falo com ela. Eu tenho um negócio para falar com ela. Os barcos, fica tomando conta você. Eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir a Jesus. Pedro larga tudo. Aleluia! Ah, meu querido, isso aqui é um negócio do meu coração, porque eu passei por isso. O quinto teste é o teste da renúncia. Evangelho, gente, tem cruz, mas quem não renunciar não pode ser meu discípulo de Jesus. Não existe seguir a Cristo sem abrir mão de alguma coisa. Não existe ser usado por Deus e mudar a sua geração sem ter que abrir mão de algo. Eu não posso, não é possível. Como é que eu vou dar um dia da minha semana? Como é que eu vou fazer isso uma noite? Como assim? Para abrir uma célula, para cuidar de pessoas? E o Flamengo? O Flamengo que se exploda, pô. O Flamengo vai ficar, meu irmão. Mas e o meu sofá? Tão bonitinho meu sofá. Aí vão vir as crianças. O teu sofá daqui a pouco vai acabar. Sai da categoria do preço, venha para a categoria do valor. Você vai agregar a eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor está chamando a gente para algo muito maior. Esse é o grande problema da igreja. Nós queremos que o reino vai nos dar, e não queremos o que o reino vai pedir da gente. Não existe ser do time de Jesus sem renunciar a coisa alguma. Eu quero terminar contando uma história, e eu estou terminando. Vocês prometem? Eu vou terminar 1h05. Vocês prometem que 1 hora vocês não saem? Prometem? Eu preciso apresentar um negócio no final, que é para isso que eu quero apresentar. Eu preciso dar um direcionamento. Não adianta fazer um apelo sem direcionar vocês. Eu queria terminar contando uma história. Talvez você deve estar perguntando assim: mas por que eu devo renunciar? Não parece justo. Não parece justo eu fazer isso. Por que Deus me pede para perder? Perder? Pergunta para Pedro se ele perdeu. Pergunta para Pedro se foi uma perda ou se ele resultou em grandes coisas para ele. Se Pedro não tivesse cedido o barco para Jesus, se Pedro não tivesse ido atrás de Jesus, o que aconteceria é que ele na história seria um pescador anônimo. Ele não faria diferença nenhuma, ele morreria normal, natural, um pescador anônimo. Pastor Paulo Mazzoni conta uma história de que ele estava em Roma. E ele estava lá em Roma e ele queria visitar o Coliseu, mas ele não sabia como chegar. Até que eles foram andando pelas ruas lá, ele e a esposa, daqui a pouco eles entraram numa praça linda. O nome da praça? Praça de São Pedro. E lá dentro da praça tinha uma basílica que talvez é um dos maiores patrimônios culturais, assim, de beleza da história. Chama Basílica de São Pedro. Diz que financeiramente aquilo ali tem um valor inestimável, porque é uma obra de arte absurda. Agora,
toda aquela beleza foi inspirada, sabe em quem? Em Pedro, o pescador. Mas o pescador que abriu mão do barco e do seu melhor dia para seguir a Jesus. Sabe, agora imagina se Pedro tivesse falado: Jesus, não sobe no meu barco. Imagina se Pedro tivesse falado assim: eu não vou te obedecer, eu não vou largar tudo. Imagina se Pedro tivesse feito isso. Ele seria apenas um pescador, ninguém o conheceria. Mas hoje, não sei se vocês sabem, Pedro é o segundo nome mais usado na história. O primeiro é João. Todo pai quer botar o nome do filho de Pedro. É Pedro, é Peter, é Pedro, é Pedro em francês. Brincadeira, não é não? Não sei. Brincadeira. Brincadeira. Sabe por quê? Porque todo pai quer honrar o nome de alguém que marcou a história. Olha o que um pescador fez, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, olha só, todo mundo quer se chamar Pedro. Sabe por quê? Por causa de alguém que um dia empurrou um barco. Por causa de alguém que um dia deixou um barquinho para entrar na história e para mudar a minha e a sua vida. Renúncia, não vem me falar com renúncia. Renúncia com Deus, gente, não é nada. Sabe por quê? Porque como o próprio Jesus disse: tudo aquilo que alguém deixar em amor a mim, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais, e na eternidade uma glória eterna que ninguém viu. O pescador, o Zé Ninguém, se tornou um dos 3 mais influentes homens da história. Sabe o que Deus está te chamando hoje? Deus está te chamando hoje para entrar para a história. Sabe o que Deus está te chamando hoje? Deus está te chamando hoje para largar suas redes. Deus está te chamando hoje para olhar para o amanhã e não para o hoje. Deus está te chamando hoje para obedecê-lo. Deus te chama hoje para servi-lo. Deus está te chamando hoje para que Ele possa contar com você. E no nome de Jesus, o que Ele pede para você hoje? Diga sim. O peixe. E hoje você distribui. Jesus bate nas suas costas e te faz um convite. Eu tenho algo muito maior para você. Você será pescador de homens. E hoje você está pegando os peixes ali, distribuindo e vivendo de tudo que Deus tem dado para você. Mas Jesus está sumindo do seu horizonte. Cabe a você dizer que o que importa mais é o que Ele te dá, ou você ser propriedade do dono daquele que tudo te deu, o Senhor Todo-Poderoso. O Evangelho é o sim para vivermos o centro da vontade do Senhor, e nela nós somos abundantes em alegria. A minha pergunta é: quantos aqui querem dizer sim para o Senhor hoje, para o que Ele tem para fazer? É isso. Quantos aqui hoje querem dizer assim: não, eu quero me envolver com o que está acontecendo na minha igreja. Eu quero me envolver com o que está acontecendo no momento que nós estamos vivendo. Eu tenho um apelo para fazer para você. Que você nesse momento fique de pé no seu lugar, dizendo: eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. Eu tenho orado por esse momento. O seu sim vai impactar diretamente em centenas de pessoas e milhares de pessoas que virão. Mas hoje o que Deus quer da gente é uma resposta. Sim, sim, eu estou aí. Sim, é isso, é exatamente isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Isso, gente, vocês não têm noção de quando eu olho vocês aqui, o meu coração começa a se encher de alegria, porque eu sei exatamente que o sim de vocês vai povoar o céu, gente. Diga sim no nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, por favor, esse povo é teu, Senhor. Que o que está para acontecer na nossa igreja, esse povo seja agente de milagre, que novos Pedros saiam daqui no nome de Jesus. Agora eu convido para todo mundo ficar de pé. Todo mundo. Vocês vão me dar 5 minutos, né? Vamos cantar? E me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no
Glorifique isso ao Senhor. Diga mais uma vez. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Preste atenção aqui. Vamos ficar de pé, ninguém precisa sentar, que vai ser super rápido para dizer que está acabando, tá? Eu preciso apresentar uma estratégia para vocês agora. A minha maior preocupação não é o envio de líderes. A minha maior preocupação é a formação dessa liderança. Senão nós abrimos células e nós vamos fechar com gente que não soube cuidar, com gente que vai ser machucada. Por isso nós estamos correndo contra o tempo. Em 3 meses nós estaremos no nosso local. Dia 1º de setembro, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso que nós estamos sonhando. Ou seja, nós temos 3 meses para ajustar o pastoreio. Nos próximos 6 meses da nossa igreja, vão chegar na faixa de 1000 pessoas que precisam ser cuidadas. Preste atenção no que eu estou falando, por favor. Depois eu vou direcionar cada um de vocês. Se simplesmente nós enviarmos líderes que não estão preparados, nós vamos machucar pessoas. Nós vamos ter 3 meses de capacitação, formação e consolidação de uma liderança que ama o Senhor, com conhecimento da palavra e que ama servir. Amém? Veja, agora mudou de um culto para uma reunião de liderança. Eu estou falando só com líderes aqui agora. Agora, nós pensamos e oramos por isso. Nós ajustamos um projeto que está acontecendo na nossa igreja global com os nossos moldes para dar certo. Para quando a gente estiver lá, nós temos ajustado a malha pastoral. Se nós temos hoje 100 células, nós precisamos, para receber o povo, talvez de umas 180 células. É o que nós estamos querendo. E depois, um pouquinho mais para ajustar o resto do pessoal. 180 seria um bom número. Gente, vocês estão entendendo? Por favor, gente, quem está aqui hoje, por favor. Eu não estou falando sobre número. Eu estou falando sobre cuidar das pessoas que vão chegar. Eu quero que vocês entendam só isso. Então a gente está organizando. Se a gente não, com estratégia não organizar, as pessoas vão vir e não vão ser cuidadas. Esse não é o objetivo. Então eu queria apresentar agora esse projeto para a gente. Pode passar, por favor. O que é o Casa de Fé? Com o objetivo de multiplicar discípulos e alcançar a todos com o Evangelho. A Casa de Fé é um projeto transformador que acontecerá nas casas, promovendo a salvação e o fortalecimento da comunidade de fé. Pode passar. E para a nossa realidade da ilha, às vésperas de entrar no nosso templo, e na iminência de recebermos muitas pessoas, o Casa de Fé será a ferramenta principal para ajustarmos a demanda pastoral que está para chegar através das multiplicações de novas células. O povo que vai chegar, nós vamos receber através do que nós vamos fazer nos próximos 3 meses, enviar líderes sérios, certos, para multiplicar as células. Pode passar. Quem pode se tornar um facilitador? Ser membro da igreja, estar em plena comunhão com a igreja e fazer parte de uma célula. Pode passar. Aqui vamos começar as etapas. Primeira etapa, etapa 0. Eu queria que vocês marcassem essa data, sem ser essa segunda manhã, a outra, dia 24/6, na Igreja Batista nos Bancários. Eu não tenho tempo para falar sobre o projeto todo aqui. Eu só quero de en passant mostrar para vocês. Nos Bancários, às 19h30, todos os líderes de célula, todos os auxiliares, todo mundo que está aqui. Se você não faz parte de uma célula e você quiser estar, você pode estar também. Todos que estão aqui presentes estão convidados a estar nos Bancários às 19h30 e eu vou querer apresentar de fato, para vocês entenderem. Isso aqui, gente, é a alternativa, não temos outra alternativa. E eu vou explicar e mostrar para vocês. Passa. Aqui estão as etapas. Depois da etapa 0, nós vamos começar com o aprofundamento bíblico. Todo mundo que disse sim, e você pode dizer sim, não é só agora não. Você pode dizer sim durante o processo. Agora é uma coisa, é melhor que você vai pegar desde o início. O centro do Casa de Fé é a preparação teológica e a preparação de uma visão. Ou seja, é a nossa escola bíblica, o centro de preparação do Casa de Fé. Vão ser 2 meses trabalhando 2 assuntos. Primeiro, o crescimento no Espírito, bases da fé e relacionamento com o Espírito Santo. E depois, a segunda etapa, a gente vai
problematizar, a gente vai aprender sobre evangelismo através desse livro, Evangelismo por Fogo, do Richard Bonk. Junto com isso, a gente vai ter de 15 em 15 dias, sou eu que vou dar esse curso, de 15 em 15 dias, a gente vai começar a ter o curso da visão da nossa igreja. Todo sábado, de 15 em 15 dias, a gente vai mostrar, a gente vai mandar as datas. Eu quero preparar, eu quero me dedicar a isso para ter contato individual com vocês, abraçar vocês, a gente se relacionar em torno disso para consolidar a visão de cuidado da nossa igreja. Isso vai acontecer em concomitância junto com a etapa 1 e com a etapa 2. Agora vejam a estratégia, gente. Dia 30 começa um mês. Dia 28 começa o outro mês. A etapa 3 acontece quando? O envio dos alfas. O que é o alfa? Quem não souber o que é o alfa é uma estratégia evangelística através de pequenos grupos, que é maravilhoso. No dia 25 do 8, quando que vai ser a inauguração da nossa igreja? Dia 1º de setembro, ou seja, uma semana antes, nós vamos enviar discípulos para cuidar de pessoas. O meu grande sonho é cada célula enviar 2 alfas. Cada célula enviar 2 alfas. Cada célula de adultos seriam mais ou menos por volta de 140 alfas sendo enviados. 140. Com mais as células que nós temos por volta de 100, nós teríamos 240 lugares de pregação do evangelho. O povo vai chegar na igreja. Quando o povo chegar na igreja, o pessoal do Ministério de Integração já vai enviar para todos esses alfas. Nós vamos conseguir ajustar o pastoreio da nossa igreja, e para quem chegar, no nome de Jesus vai ganhar raiz, e a gente não vai perder ninguém, gente. Ninguém. Vocês entendem a estratégia? É agora. Nós vamos começar a consolidar líder, nós vamos formar esse pessoal e nós vamos enviar. E à medida que o povo for enviado, esse povo que chegar na igreja, vai ser tudo direcionado para esses grupos, tudo direcionado para esses alfas. Todo mundo vai estar pastoreado e o nome de Jesus vai ser exaltado. Uau! Eu vou terminar agora, passa para a próxima. Passa mais uma. Eu quero que você, que diz sim para isso, aponte, esse é o meu apelo, aponte seu celular para cá agora. Você vai ser jogado num link de forms, e você vai preencher, é rapidinho, preenche agora. E você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações. A estrutura está boa, pronta, a organização está feita. Nós cremos que 140 líderes serão levantados. A gente vai cantar só o refrão enquanto você preenche. Mas por favor, aponta teu celular para cá. Vamos cantar eu. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Você apontou? Se você não teve tempo de se inscrever, você pode fazer ali fora. Mas diga assim, gente, nas próximas 3 semanas nós vamos falar sobre o tema. Não perca a semana que vem. Semana que vem está imperdível. Imperdível. Não perca. Senhor Jesus, nós te dedicamos essa manhã. E tudo que a gente tratou aqui hoje no Senhor, tudo que a gente tratou, eu te peço no nome de Jesus, levanta líderes no nosso meio. Nós vamos colocar aqui diante de ti, nós estamos sonhando com 140 líderes sendo levantados. Nós colocamos diante de ti, e o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por isso nós te pedimos, Senhor, como mimo, Senhor, nos surpreenda, para que o teu reino avance, para que o Senhor vá à frente, e quando a gente pisar no nosso lugar, todo
todo mundo seja cuidado. É isso que a gente quer, Deus. Obrigado por a gente poder viver o que a gente vive. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Vamos sair cantando aqui? Diga, e eu.